erro no último lance pode ter mudado completamente o destino de um goleiro na seleção brasileira. O Bento falhou em um momento decisivo, quando o título já parecia encaminhado, e tudo mudou em segundos. E aí fica a grande pergunta: será que essa falha pode custar a vaga dele na Copa do Mundo? Porque quando a pressão é máxima, qualquer detalhe vira julgamento. E o pior tipo de erro é aquele que acontece quando ninguém mais espera. E é justamente esse tipo de lance que costuma marcar a carreira de um jogador. Ainda mais quando acontece tão perto de uma convocação decisiva. E em um cenário de alta competitividade, esses episódios ganham proporções ainda maiores. E muitas vezes, a narrativa em volta do erro pesa tanto quanto o erro em si. A disputa por uma vaga no gol da seleção nunca foi tão intensa quanto agora. Com nomes como Alisson Becker, Ederson Moraes, Bento, Hugo Souza, John e o Everton. Cada convocação virou praticamente uma batalha. E não é só desempenho técnico que conta aqui. O momento psicológico pesa muito. A consistência ao longo dos jogos também começa a ser analisada com ainda mais rigor. E qualquer oscilação pode ser determinante. Além disso, o histórico recente de cada um também entra na balança. E isso faz com que a disputa fique ainda mais imprevisível. E quanto mais próxima a convocação final chega, maior é a pressão sobre cada atuação. E isso transforma jogos comuns em verdadeiros testes de Copa do Mundo. O jogo parecia resolvido. O time caminhava tranquilo para ser campeão antecipado e a confiança estava lá em cima. Só que no último lance, em uma bola aérea aparentemente controlada, tudo saiu do script. O Bento saiu para interceptar o cruzamento, se chocou com o zagueiro no meio da jogada e, no descontrole, a bola acabou batendo na mão dele antes de entrar no gol. Um lance caótico, daqueles que acontecem em frações de segundo, mas que mudam tudo. E aí, o que era título virou frustração imediata. Esse tipo de erro mexe não só com o resultado, mas com a confiança do jogador. E muitas vezes, o impacto psicológico é ainda maior do que o técnico. E a repetição dessas imagens acaba amplificando ainda mais a pressão em cima do atleta. E isso pode influenciar diretamente nos próximos jogos dele. E não foi só o resultado que mudou, foi o peso dessa falha que caiu sobre ele. Porque não é um erro isolado dentro de um contexto perfeito. O Bento já vinha sendo observado com certa desconfiança em jogos da própria seleção, com alguns momentos de instabilidade. Isso faz com que esse lance ganhe ainda mais relevância. E quando a sequência não ajuda, a pressão aumenta ainda mais. A crítica externa cresce, e a interna também começa a existir. E isso pode influenciar diretamente nas decisões da comissão técnica. E nesse nível, percepção muitas vezes vira critério de escolha. E recuperar a confiança rapidamente se torna uma missão fundamental. Quando a gente fala de seleção brasileira, não estamos falando só de talento. Estamos falando de confiança, segurança e capacidade de decidir sob pressão. Um goleiro precisa transmitir estabilidade para o time inteiro, e qualquer dúvida pode ser decisiva. E é justamente isso que começa por entrar em discussão agora. Ainda mais em ano de Copa do Mundo, onde cada escolha é extremamente estratégica. Porque em jogos eliminatórios, um erro pode custar uma eliminação. E ninguém quer correr esse risco em uma competição desse nível. E por isso, treinadores tendem a optar por quem oferece mais previsibilidade. E essa segurança psicológica coletiva é tão importante quanto a qualidade técnica individual. O Alisson Becker segue como um dos nomes mais seguros da posição, mas agora com um ponto de atenção importante. Ele está retornando de lesão, e isso sempre gera uma incerteza natural. Mesmo sendo um goleiro extremamente confiável e experiente, a questão física pode pesar nessa reta final. E em uma disputa tão equilibrada, qualquer detalhe conta. Além disso, ritmo de jogo também é fundamental para goleiros. E voltar no momento decisivo pode ser um desafio ainda maior. E qualquer pequena limitação física pode impactar diretamente no desempenho. E isso passa a ser monitorado de perto pela comissão técnica. Já o Ederson Moraes vive uma situação curiosa. Sempre foi um goleiro de altíssimo nível no futebol europeu, conhecido principalmente pela qualidade com os pés e pela construção de jogo. Mas atualmente, o momento no Fenerbahçe não é dos melhores, e isso levanta questionamentos.
Muita gente já começa a duvidar se ele ainda é nome certo na seleção. E quando o desempenho coletivo do time não ajuda, isso acaba refletindo individualmente. E a cobrança aumenta ainda mais em cima de jogadores experientes. E a pressão externa começa a influenciar a narrativa em torno dele. E isso pode impactar até na confiança do próprio atleta. Mesmo assim, o Ederson ainda entrega características únicas. Ele oferece alternativas táticas que poucos goleiros no mundo têm, principalmente na saída de bola. E isso pode pesar muito na decisão final. Porque em nível de seleção, não é só sobre defender, é sobre encaixar no modelo de jogo. E nesse ponto ele ainda tem muita força. Técnicos valorizam muito esse tipo de perfil moderno. E isso pode ser determinante na escolha final. E dependendo da proposta tática, ele pode ser peça-chave. E isso mantém ele forte na disputa, mesmo em meio às críticas. O Bento vinha em uma crescente importante, ganhando espaço e chamando atenção pelas atuações. Mas ao mesmo tempo, ainda carregava algumas oscilações, inclusive com a camisa da seleção. Esse erro recente acaba reforçando uma dúvida que já existia nos bastidores. E quando isso acontece tão perto da convocação, o impacto é muito maior. O timing da falha foi talvez o pior possível. E isso pode mudar completamente a percepção sobre ele. E recuperar essa imagem em pouco tempo é extremamente difícil. E isso coloca ainda mais pressão nos próximos jogos. E é aí que surge o Hugo Souza como possível beneficiado desse cenário. Se ele mantiver boas atuações e mostrar segurança, pode crescer exatamente na hora certa. O futebol é muito sobre timing, e talvez esse seja o momento dele aparecer com mais força. A confiança recente pode ser o diferencial. E quando um jogador está em alta, isso pesa muito na decisão. Principalmente quando outros concorrentes vivem dúvidas. E a consistência recente pode ser o fator decisivo nessa disputa. E ele pode acabar ganhando espaço justamente pela regularidade. O Everton aparece como aquele nome sempre confiável, mesmo sem tanto destaque midiático. Regular, experiente e acostumado a decisões importantes. É o tipo de goleiro que dificilmente compromete, o que pode contar muitos pontos. E em uma lista curta, esse perfil pode ser decisivo. Treinadores costumam valorizar muito essa regularidade. E em torneios curtos, isso faz toda a diferença. E a experiência em jogos grandes também pesa muito nesse momento. E isso pode ser um diferencial silencioso, mas extremamente relevante. E aí começa a grande discussão. Só 3 goleiros vão para a Copa. E quando a lista é tão limitada, cada detalhe pesa muito mais. Um erro pode ser suficiente para mudar completamente o cenário. E é exatamente isso que torna essa disputa tão intensa. E agora, mais do que nunca, tudo está em aberto. A margem para erro simplesmente não existe mais. E cada jogo até a convocação vira praticamente uma final. E qualquer atuação pode mudar completamente o ranking interno. E isso deixa a disputa ainda mais imprevisível. Olhando o momento atual, Alisson Becker e Ederson Moraes ainda parecem à frente, mesmo com pontos de atenção. Mas a terceira vaga virou uma incógnita total. E nomes como Hugo começam a crescer justamente nessa instabilidade dos concorrentes. A disputa nunca esteve tão viva. E qualquer mudança de cenário pode redefinir completamente essa lista. Tudo ainda pode acontecer. E decisões de última hora podem surpreender muita gente. E isso torna esse cenário ainda mais interessante de acompanhar. Agora a pergunta é inevitável. Depois dessa falha, você ainda levaria o Bento para a Copa? Ou mudaria completamente a lista e apostaria em outro nome? Porque no fim das contas, essa decisão pode definir muito mais do que parece. Pode definir segurança, confiança e até o destino do Brasil na Copa do Mundo. E em um torneio desse tamanho, detalhes fazem história. E decisões como essa ficam marcadas para sempre. E muitas vezes, o herói ou vilão nasce justamente dessas escolhas. E é isso que torna o futebol tão imprevisível e apaixonante.